Cerca de 9 milhões de brasileiros têm diabetes. É o que aponta a Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE. Segundo o levantamento, 6,2% da população adulta brasileira tem que conviver com a doença. Muitas vezes o diabetes é silencioso e o paciente demora para perceber os sinais. O repórter Thiago Pereira foi conhecer hoje uma estrangeira que descobriu a doença aqui em Londrina. Como é que é essa história, hein, Thiago? Boa tarde. Ô Gustavo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, imagine, você se preparou, saiu para viajar, essa estrangeira veio conhecer alguns países da América do Sul e ao chegar aqui ao Brasil, com tudo planejado, né, passou mal e aí descobriu que tinha uma doença. Veja só, eu conversei com ela. A viagem dessa turista australiana pela América do Sul estava indo bem. Depois da Argentina, entrou no Brasil por Foz do Iguaçu e continuaria a expedição até o Rio de Janeiro. Mas no meio do caminho, as férias foram interrompidas por um mal súbito. Ela se lembra do ônibus, ela dormiu, acordou já com uma roupa branca, com um cobertor branco, e aí depois apagou de novo e só se lembra no hospital mesmo, quando ela acordou no hospital. Era diabetes. E a Lucinda, de 28 anos, teve de ser internada na UTI. Ficou em coma por 5 dias. Detalhe, ela não sabia que tinha doença. You not know about your diabetes case? Não sabia. A médica endocrinologista que atendeu a australiana disse que por muito pouco não aconteceu o pior. Ela chegou aqui muito grave, em estado de coma. Ela teve uma complicação que a gente chama de cetoacidose diabética, que é a complicação grave da doença. É comum diabéticos só descobrirem a doença em casos extremos. É uma doença silenciosa e o tipo 2, provável diagnóstico da australiana, atinge 90% dos casos. Se manifesta em adultos e a principal causa é o sedentarismo e o mau hábito alimentar. A diabetes é uma doença assintomática na grande maioria dos casos. Ela só começa a apresentar sintomas quando ela já está bem elevada, geralmente com uma glicemia acima de 180, que é um valor já bem elevado. Que daí a pessoa começa a ter muita urina, muita sede, perda de peso inexplicada. Mas há casos da doença que não estão diretamente ligados a um comportamento alimentar de risco e nem à falta de atividade física. Podem ser genéticos. A Vitória mesmo tem o tipo 1 do diabetes. Ela tem 21 anos e a mãe descobriu a doença quando a filha tinha 2 anos. Foi um susto. Foi assim, choque, né? Mas eu não pensei muito. A médica falou assim, a gente tem que tratar, então vamos tratar. A Vitória precisa monitorar a quantidade de glicose no sangue o dia todo. A jovem cresceu tendo que administrar a doença. E em cada fase da vida, uma dificuldade a ser vencida. Eu voltava da escola e contava pra minha babá, quando eu melhorar do diabetes eu vou tomar um copo de leite com açúcar. Era o meu sonho na época. Hoje eu vejo que eram dificuldades que quando criança eu tinha. Na adolescência, pré-adolescência, você quer começar a você fazer seu prato de comida, comer suas próprias coisas, sair com seus amigos. Então teve épocas mais de descontrole, que eu não fazia direito, que às vezes eu comia doce. Hoje a Vitória tem uma vida normal. Está terminando o curso de Direito, está mais esclarecida sobre a doença. Fez até uma tatuagem como forma de aceitação. E a menina que não teve a oportunidade de evitar a doença, deixa um alerta. Eu acho que é basicamente isso. Cuidar da alimentação, fazer exercício, ir ao médico, fazer exames rotineiramente, é o básico, que todo mundo deveria fazer. Pois é, né, gente? Se dá para evitar, né? A gente precisa procurar ajuda e isso não tem como. Tem que passar pela alimentação. Por isso a Carol Borghese, a nutricionista, está aqui com a gente. Carol, não adianta, né? Muitas doenças oportunistas, né, elas chegam porque as pessoas têm hábitos alimentares ruins e também não fazem atividade física, né? Isso é uma coisa que está todo mundo susceptível se você não cuidar da alimentação. Então tá aí a importância, não só a diabetes, nós sabemos que várias doenças influenciam essa questão do ganho de peso e com a obesidade vem várias doenças. Então vamos pensar na alimentação. Tem alguns pratos aqui, você pode comentar pra gente o que é importante então comer para evitar certos tipos de doenças, principalmente diabetes? Certo, primeiro de tudo, gente, preferir comida sempre, porque principalmente jovens acabam trocando por fast foods, lanches. Então, almoço e jantar eu sempre sugiro comida.
iniciar pelo prato de salada, para ter fibra, para dar saciedade. Então, polvilhar, inclusive aqui a gente polvilhou um pouquinho de gergelim, poderia ser uma linhaça, poderia ser uma chia, para dar saciedade. Então, mastigar devagar, comer com calma, para garantir essa fibra. Passado aí esse prato de salada, pode ter legumes quentes também, a gente vem para o prato quente. Então, aqui nós temos sugestões de carnes, que no preparo da carne também foi acrescido de fibra. Então, aqui é um hambúrguer de frango, mas ele tem aveia nessa preparação. Nós temos um quibe também, que ele é assado. Então, preparações sempre assadas, cozidas, grelhadas e com fibra, porque isso controla o índice glicêmico. É bem importante. Isso é importante, né? Mas só que a gente sabe que não é só comer bem, mudar o hábito alimentar. Tem também que fazer atividade física. Muita gente tem preguiça, mas a atividade física é importantíssima. Eu estou aqui com o Marcos Góes, é preparador físico. Marcos, o que é preciso, possível fazer para a gente ter uma saúde e evitar o diabetes? Primeiramente é ter uma atividade regular, procurando um profissional da área, né, para identificar. Depois disso, ter uma constância de treino e ter um controle, né, dessa patologia. Os benefícios delas são além de regulação hormonal. Regulando esses hormônios auxilia na melhora da captação do glicogênio. Ou seja, procurar um profissional, porque quem é sedentário, não tem o costume de fazer atividade física, vai ter uma preparação de acordo com a necessidade dele. Sim, começa adaptando a atividade física e ocorrendo com o tempo a progressão do exercício físico. Fazer uma caminhada já ajuda? Auxilia. Inicialmente a atividade, começando com a caminhada, ela é primordial. Agora, uma academia já vai puxar um pouquinho mais, vai ter um ritmo um pouquinho mais acelerado, isso ajuda a manter a saúde. Com certeza. Muito bem. Lembrando disso que sempre procurando um profissional da área para poder auxiliar você durante toda a atividade. Quem não faz atividade nenhuma, para começar, como é que faz? Caminhando, né? A caminhada ela é benéfica. Inicialmente procura sempre estar caminhando, sempre alimentado, junto com uma alimentação bem controlada. Em seguida, aos poucos, ela vai procurando a sua evolução. Ou seja, isso é fundamental, né, para que a gente tenha saúde, né, Marcos? Com certeza. Ok, Marcos, muito obrigado pelas suas informações, viu? Então é isso, Gustavo. Atividade física primordial, necessário e também uma boa alimentação. Assim, a gente consegue evitar doenças oportunistas. E o diabetes, como a gente viu aí, acomete, claro, em pessoas de maior idade, mas cada vez mais jovens têm tido diabetes. E a gente precisa realmente evitar fugir desse tipo de doença. Com você. Valeu, Alerta, Tiagão. Obrigado.